Fala pessoal, Pimenta na área, e hoje a gente inicia a semana em algum lugar nas estrelas, exatamente, o livro maravilhoso da Dark Side Books. A gente vai falar sobre os temas mais tocantes, né, em relação ao livro, e além disso vai falar de mais 2 lançamentos da Dark Side, que saíram próximos ali Em Algum Lugar nas Estrelas, que são O Menino que Desenhava Monstros e O Último Adeus, depois da vinheta. Bom, pessoal, tá aqui essa lindeza. O livro é realmente muito lindo, tá cheio de marcador aqui, porque eu marquei um monte de coisas. Esse livro é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida de bibliotecária, minha vida pessoa, minha vida nerd. E é um dos meus livros da vida, acabou entrando nos meus livros da vida. É o tipo de livro que faz com que você fique pensando nele dias depois, assim, ele fica na sua vida. Por isso que ele é um livro da vida mesmo. Bom, uma rápida sinopse, né, para depois eu dissertar sobre o livro. Ele fala sobre 2 garotinhos, o Jack Barker, e o Early Alden. O Jack perde a sua mãe, né, ela tem um aneurisma, acaba morrendo, isso logo no começo do livro. E o pai dele, que trabalha na marinha como capitão, ele acaba levando ele para uma escola, né, um colégio de garotos no Maine. Então ele tem que se deslocar de onde ele mora e vai para esse colégio. E é muito duro pra ele, porque ele tá num lugar novo, ele tá lidando ainda com a perda do jeitinho dele, né, que ele sofreu. Então é muito impactante pra ele toda essa mudança. E principalmente o fato do pai dele aparentemente não querer ele por perto. Nessa escola, ele fica lá se esforçando pra fazer alguns amigos, pra se socializar, pra não ser weirdo. E ele acaba conhecendo o Early, que é um menino que acaba sendo o weirdo, ele é descrito até pelo Jack como o mais estranho dos meninos. Eles acabam começando uma amizade improvável, a princípio até a contragosto do Jack, mas aí o Early vai acabando meio que conquistando o Jack, por assim dizer, a amizade dele. Acontece que, depois de um tempo, como amigos, assim, o Early vira pro Jack e fala que vai entrar numa jornada para encontrar um urso enorme lá, que tá aterrorizando as florestas do Maine. E o Jack, meio que a contragosto, meio não confiando na aventura, acaba indo também. E eles têm a aventura da vida deles. Assim, é algo extraordinário. No mesmo nível, ou até maior do que Goonies, sabe? Essas histórias com criança, assim, história fantástica com criança. Você se envolve muito durante a jornada deles. Eles encontram várias situações inusitadas que até o Jack fica, não, isso não tá acontecendo, não é assim, sabe? E você fica se perguntando, não, é possível. Mas realmente acontece com eles. É um livro lindo. Ele trata de amizade de uma forma muito pura e muito verdadeira também. Porque não é desde o começo que é só tralalá e alegria, né? Na verdade, tudo começa com muita dor por parte deles. O Early também sofreu uma perda recente e ele lida com a perda dele, o Jack com a perda dele, cada um lida com as perdas de formas diferentes. Só que essa amizade dos dois acaba libertando os dois em relação às perdas que eles sofreram. Uma coisa muito bacana é que o Early, ele não é descrito isso, não tem essa palavra ao longo do livro, só tem no final que a autora diz, ele é autista. Então você percebe ao longo do livro que não é só o fato do Early ser estranho por ser estranho. Ele tem alguns comportamentos. Quando ele tá nervoso, ele gosta de ficar separando balinha pela cor. Ele às vezes fica com o olhar perdido. Ele não gosta de socializar, ele realmente não gosta de socializar. Ele vê só uma outra aula que ele quer, né? Ele não gosta de estar no meio dos outros garotos. E quando ele fica irritado, ele tem umas crises assim que o Jack não explica bem, mas que a gente consegue perceber que tem alguma coisa diferente ali. Foi uma escolha da Claire Vanderpool de não taxar, né, não rotular o Early como uma criança autista, né? Ela descreve ele pelos olhos do Jack e pelos próprios comportamentos do Early em si, mas ela fala que ela escolheu não ficar falando isso o tempo todo em relação a ele. O que eu achei muito acertado, porque aí cada leitor recebe isso, o comportamento do Early, de uma forma, mesmo que saiba já que é um autismo, né, é uma criança com autismo, mas você não fica pensando nisso o tempo todo, você se foca na história. Tem um momento que eu fiquei super feliz, que tem uma bibliotecária chamada Senhorita Tay, mas vários personagens eu vi
pessoas que eu já conheci, que eu conheço em alguns personagens aqui, e é uma história cuja aplicabilidade, apesar de ter elementos fantásticos, a aplicabilidade dela é muito grande mesmo. Teve um momento, assim, que me marcou muito, que eu chorei de soluçar, e só de falar minha voz já fica embargada, onde a amizade dos dois... Ai, gente, é duro. Onde a amizade dos dois, ela libertou principalmente o Jack, porque o Jack estava com uma dificuldade muito grande de aceitar a perda da mãe, e por não ter podido se despedir dela com propriedade, sabe, certinho, como ele queria que fosse. Então, a forma como é descrita, a Claire, ela coloca de um jeito tão doce, mas que entra tão fundo na gente, que é muito difícil você passar por essas determinadas páginas, assim, sem soltar nenhuma lagriminha, sem seu olho ficar vermelho, seu nariz arder. É muito profundo, é uma coisa, de uma sensibilidade, assim, que ímpar, assim, na literatura. Eu achei sensacional a forma como ela colocou a história. Os personagens dela são muito ricos, os meninos são tão incríveis que não tem como você não embarcar na história de verdade. Além disso, ela consegue falar de perda, né, de morte, de autismo, de descaso, até um pouco de violência, né? Não uma violência em si, mas uma violência que a gente sofre no dia a dia, né? Seja com as pessoas, seja a violência que a gente se autopratica também, de uma forma muito leve. E pelos olhos de crianças, né? A gente consegue lembrar de situações que a gente passou quando era criança, que a gente teve reações similares e que nós teríamos diferente agora, adultos. Então, é um livro super recomendado, não só porque é fisicamente lindo e perfeito, mas também porque é um livro, assim, para você ler de tempos em tempos, pra você parar para ler, porque ele ajuda você a ter uma percepção melhor da sua própria vida, do que você pensa sobre você, do que você pensa em relação aos outros, e quebra o tabu do autismo, que ainda é considerável hoje em dia. Se você gostou do vídeo, se você leu o livro, deixa aqui seus comentários, sua opinião, seja no Facebook, seja aqui nos comentários do vídeo mesmo, porque esse livro a gente tem que falar, a gente tem que levar para o universo, ele tem que ser trocado, vendido, amado, porque é uma obra-prima. Esse livro é sensacional, Em Algum Lugar nas Estrelas. Então, curtam o vídeo, assinem o canal para receber os outros vídeos. Essa semana toda vai ter vídeo, todos os dias. A gente vai tratar de temas super legais contidos aqui no livro. Curtam o nosso Facebook, facebook.com/odincompimenta, e nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @odincompimenta também. Muito obrigada, gente, por estar aqui comigo e com o Odin. E durante a semana a gente se vê novamente. Sua bibliotecária de plantão se despede com lágrimas. Tchau!